Valeu, torcedor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Já não é inscrito no canal? Então te inscreve. Te inscreve aqui, ativa o sininho de notificações, deixa teu like de início, tá? Porque a gente vai falar sobre muitas questões importantes das últimas horas do Tricolor. A gente tem pra falar aqui, meus amigos, por exemplo, sobre o Diego Costa. O Diego Costa está fora do confronto de amanhã. Assim como Carbajo também não joga amanhã. E tem um outro ponto muito importante, o Carbajo está de saída. Nós vamos esmiuçar esses detalhes aí, porque não é venda não, tá? A gente vai conversar sobre isso aqui. Um outro detalhe que nós vamos conversar aqui, outro desfalque que nós poderemos ter na partida de amanhã, Kahneman sentiu desconforto, nós vamos falar sobre isso, e sobre a denúncia que a Procuradoria do STJD fez contra o Grêmio, ainda por conta daquele clássico Grenal que aconteceu agora em julho, por conta dos torcedores do rival que arremessaram sinalizadores no campo. Dá pra acreditar? Pois é, a gente pode pegar uma punição até perder mando de campo. Vou te explicar tudo isso bem direitinho daqui a pouquinho. Então ativa o sininho de notificações, deixa o like aqui embaixo, porque a gente precisa começar falando sobre o Diego Costa. O Diego Costa ontem saiu a informação bem importante no final da noite, de que o jogador ele tinha relatado dores musculares, dores no pubis, para ser mais exato, após o confronto contra o Corinthians. Ele volta depois de um período de lesão, cerca de 2 meses aí lesionado, e ele relatou dores no pubis. O detalhe disso tudo, ontem ele já não treinou, ficou fazendo trabalho de fisioterapia, tá? E ele, pro jogo de amanhã, não vamos contar com o jogador. Até porque o Grêmio já vinha tendo um cuidado muito grande com o Diego por conta do período que ele ficou lesionado. E um outro ponto que chama muita atenção é o período no qual ele está voltando de lesão. Porque lembra quando a gente falava aqui que a estimativa era de 2, 3 meses, até 4 meses para o Diego voltar? Pois é, ele está voltando muito antes do que o que era esperado, né? Muito antes, assim como o Soteldo também voltou e surpreendendo a todos. Então o Grêmio tem esse cuidado a mais com o Diego até por conta da idade. Então o que o Grêmio vai fazer? Dá uma segurada. Felizmente agora nós temos opções para posição. Tem o Bright White, tem o Arezzo, a gente tem opções para jogar de nosso centroavante ali. Então o Diego ele fica de fora do confronto de amanhã. O Grêmio acredita que não seja algo que vá preocupar para o segmento. Talvez já no próximo sábado ele já fique à disposição para o confronto contra o Bahia, mas não há necessidade de forçar o jogador para que ele atue no confronto de amanhã pela Libertadores. Então, Diego Costa, o nosso então desfalque para o jogo de amanhã. Tá certo que é um jogador que ainda está sem ritmo e tal, mas quanto mais ele jogar, mais rápido ele volta a ficar à disposição 100%, né? Infelizmente, então, para o confronto de amanhã não teremos Diego Costa. Chance para Bright White e Arezzo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente vai esmiuçar também uma possibilidade de time. A gente precisa falar agora, meus amigos, sobre Carbajo. Foi o grande assunto da manhã desta segunda-feira, até porque o Carbajo já havia pedido por 2 vezes para deixar o Tricolor, uma delas no final do ano passado, a gente trabalhou com isso aqui na sexta-feira, e outra aconteceu recentemente com a procura do Nacional do Uruguai. Pois bem, a informação do colega Eduardo Gabardo é de que o New York Red Bulls fez uma proposta ao Grêmio para ter o jogador por empréstimo. Jogador por empréstimo com uma opção de compra. A opção de compra estaria na casa dos 3 milhões e meio de dólares. Estamos falando na casa ali dos 19 milhões e meio de reais. É importante nós ressaltarmos aqui que com esta operação o Grêmio lucraria, mas claro, confirmando a compra do time com o jogador, pelo jogador. O Grêmio lucraria, porque o Grêmio comprou o Carbajo lá no finalzinho de 2022 por 3 milhões de dólares. Hoje estaria vendendo por 3 milhões e meio. É pouco, mas pelo menos o Grêmio vai conseguir pegar essa grana de volta aí que investiu no Carbajo. O Carbajo nunca deu certo, essa é a realidade, né? Chegou no final de 2022, ele fez ali um período durante o Gauchão até que foi legal, aí no mês de abril ele já começa a sentir aqueles problemas no pubis, ele se arrasta durante toda a temporada 2023, ele ia para a seleção, voltava, fazia tratamento, permanecia com dores, daqui a pouco era desfalque, daqui a pouco voltava de novo, até que chegou no final do ano passado, até foi o clássico Grenal,
que marcou a situação, a piora, né, do Carbajo, que ele joga o Clássico Grenal se arrastando em campo praticamente, até o Grenal que o Renato vai embora sem dar entrevista, lembra então? Ele joga aquele Grenal se arrastando praticamente e depois, ele não aguentando mais de dores, ele até pede a desconvocação para a seleção para poder se tratar durante aquela data FIFA. Então, assim, o Carbajo, ele praticamente está fora do Grêmio, ele não atua amanhã até por estar com dores no pubis, ele durante a semana ele já não vinha treinando e agora o jogador então deve deixar o tricolor. O Grêmio na última sexta-feira enviou a lista, né, com 5 nomes para Conmebol, e o nome do Carbajo ele ainda consta, né? O Grêmio poderia ter trocado o nome do Carbajo, daqui a pouco colocado o Edenilson, enfim, mas não fez isso. E agora o Grêmio perde essa opção para os próximos 2 confrontos contra o Fluminense. Tá certo? Vai fazer falta? Pode ser que faça, pode ser que não. Só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Mas o fato é que o Grêmio, conseguindo a classificação para a próxima fase, faz mais 3 alterações na competição. Então aí poderia entrar Edenilson, Cabral e o Rodrigo Caio, que ficaram de fora. Gente, olha só, vamos avançar um pouquinho porque a gente precisa falar sobre outro ponto muito importante. O Grêmio foi denunciado por conta de atos da torcida do Internacional durante o Clássico Grenal que aconteceu no Couto Pereira no mês passado. Diogo, o que aconteceu? Vamos lá. Vocês lembram que após o gol do Vitão, a torcida do rival acende sinalizadores e começa a arremessar para dentro do gramado? Pois é. Até naquela área onde eles arremessaram, estavam os jogadores do Grêmio aquecendo ali naquele momento. Por conta disso, o árbitro parou a partida por 2, 3 minutos, até que os sinalizadores fossem apagados e tudo mais, aquela história toda, a situação fosse contida. Enfim, tudo isso foi para a súmula. A Procuradoria do STJD denunciou a dupla Grenal, denunciou o Grêmio por ser o mandante, o Inter por ser, no caso, o dono da sua torcida, enfim, e enquadrou a dupla no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz o seguinte, abre aspas, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. O julgamento acontece nesta terça pela manhã. A multa pode ser uma multa de 100 a 100 mil reais, mas também pode haver uma punição com perda de mando de campo. É importante nós colocarmos aqui que, em caso de uma decisão por perda de mando de campo, ou que o Grêmio entenda que uma multa muito grave, enfim, uma punição muito severa, o Grêmio pode recorrer, pode. Mas caso não consiga algo na justiça, o Grêmio teria que já que cumprir essa punição no confronto contra o Bahia no próximo final de semana. Vamos bater na madeira aqui, vai que daqui a pouco o Grêmio, sei lá, perde um mando de campo. Eu não poderia jogar contra o Bahia no final de semana, e aí a gente teria que arrumar uma outra casa para jogar. Enfim, ponto importante aí que a gente precisa ver a partir de amanhã, então, que acontece esse julgamento. Gurizada, vamos avançar um pouquinho até pra gente encerrar. Nós falamos aqui sobre alguns desfalques que nós não teremos para o jogo de amanhã, por exemplo, o Diego Costa, que sentiu desconforto, no caso do Carbajo, que vinha sentindo dores no pubis e agora está em negociação, mas outro jogador também pode acabar sendo desfalque para amanhã, o Kahneman. O jogador sentiu um desconforto muscular após o treino deste domingo e vai ser reavaliado no final da tarde desta segunda-feira. O Kahneman pode acabar sendo mais um desfalque para o Grêmio para o confronto de amanhã. Confronto esse que já tem 16 mil ingressos vendidos até o momento, de uma carga de 34 mil ingressos colocadas à disposição do torcedor gremista. Há uma expectativa, inclusive, que o Renato não utilize o seu tradicional esquema com 3 zagueiros, né? Vamos lá, agora tem Bright White, agora tem o Monsalve, agora tem peças. Então tem aquela expectativa por uma mudança na equipe. Eu acredito que o Renato não vai sair com o Monsalve, acredito que o Monsalve vai ser poupado para o jogo contra o Bahia no final de semana que vem. Talvez ele entre no segundo tempo, por óbvio, mas uma equipe tendo Monsalve e Cristaldo, acho difícil, mas daqui a pouco, quem sabe, a gente acaba surpreendido. Eu acabo surpreendido, quero saber de ti. E aí, tu acha que Renato vai colocar Monsalve e Cristaldo juntos? Eu acho que não. Mas Bright White eu acho que sai titular sim. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber qual o teu time pra amanhã. E a venda do Carbajo, hein? O Grêmio faz certo? Não faz? O que tu acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.